A paz do Senhor. Hoje nós estamos fazendo esse culto aqui na minha casa, porque por causa dessa doença que surgiu aí, a gente está meio confinado, mas Jesus Cristo sabe, Jesus Cristo está em todo lugar que a gente chama por Ele. E a palavra de Deus fala. Aleluia. Onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está ali no meio. Glória a Deus. Então, nós vamos iniciar esse culto, louvando 2 ou 3 hinos. E depois, primeiro fazer uma oração, né? E depois a gente vai continuar de acordo com o Espírito Santo, do jeito que o Espírito Santo de Deus nos determinar. Amém? Amém. Soberano Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio, Senhor, na sua o Senhor graça, sabe, na sua papai querido, todas misericórdia. essas coisas. Senhor, eu te Sabe o que vai apresento, acontecer no Senhor, mundo, Pai. todos Nós esses somos aqueles que enfermos. cremos no Senhor. Eu te apresento, entregamos Senhor, a nossas minha vidas em família, suas papai. mãos. E Eu te sabemos, apresento, papai Senhor, querido, a que o minha Senhor é o Deus saúde, que papai, conhece, o saúde Deus dos que meus sabe filhos, todas da minha as coisas. esposa. E tem Senhor, tomado, Jesus tome querido, o suas teu mãos, povo em Senhor, tuas esse mãos. povo Papai, que alcança, está Senhor doente, Jesus, Senhor. querido, Deus a tua de casa, Oh, Pai, Deus neste da glória, o momento. Senhor é médico Alcança, dos Senhor médicos, Jesus, o Senhor, nosso nos bispo, conceda Pai, a sua nossa graça, bispa, Pai do o céu. nosso sua pastor Zé misericórdia. Fernando, o nosso Eu pastor peço, Enico, Senhor, a a sua sua graça família. para toda a Jesus querido, igreja, a cada Senhor. irmão, a cada irmã da Abençoa, igreja, Senhor, a cada aquele irmão, que a cada conhecemos irmã, e congregamos a cada junto, aquele jovem, que a nós cada não sabemos, criança. papai. Eu peço, Não Senhor, conhecemos, a mas sua que o Senhor graça, venha a sua alcançar, Jesus misericórdia. querido. Pai, Venha conforme a alcançar tua todo o teu misericórdia, povo, Pai. papai querido, porque Oh, somos, Deus, Pai, concedeu Senhor, teu dependente e nome. carente das suas De misericórdias, Jesus. Senhor. Amém, Jesus. Deus da glória. Quem vai... Denilson tirou a palavra. Mas Isso. primeiro não tem que louvar um hino? Não, depois a ordem, velho, não pode ser assim A ou ordem dos fatores não altera o É, produto. podemos louvar, depois a gente pode tirar, pode ler a Abram. palavra. Conteúdo da Sagrada Escritura no livro de Esther. Esther. Livro de Esther. Antes de Salmo. Pouco antes de Salmo. Depois de Neemias. Depois de Neemias, antes de Salmo. Livro de Esther. Esther. Número... Capítulo de número 4. Versículo de número 9 até o versículo de número 16. Versículo 9 até o versículo de número 16. Esther parece que sumiu. Tô encontrando mais aqui. Mas espera. A gente espera. Que a Bíblia é a da Genilda, eu não estou conseguindo encontrar aqui. Quer que eu procure? Não, acho que eu vou procurar a minha Bíblia. Achei. Esther quanto? 4. Esther, capítulo de número 4, versículo 9 Amém. até o 16. 16. Pode ler. Diz assim a palavra do Senhor: Veio, pois, Rataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Pode ler. Então disse Esther a Rataque, mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, senão a de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que ele viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar no rei. E fizeram saber Mardoqueu as palavras de Esther. Então, disse Mardoqueu que se tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento, de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo, como este chegaste a esse reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu, versículo chave 16. Vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos,
e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Só até Glória a aqui. Deus, aleluia. Louvado e seja o nome engrandecido do seja Senhor. o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Ou você quiser falar alguma coisa sobre a palavra? A gente fala depois. Vamos louvar Vamos primeiro. louvar o Senhor. Primeiro o Em Senhor. agradecimento a Deus pelas nossas vidas. Pegar o hino de número 15. Hino de número 15. Enquanto nós estivermos aqui dentro de casa e não podemos estar na casa do Senhor, a gente vai fazer cultos em agradecimento à nossa vida e à vida de todas as pessoas. Agradecimento à vida da nossa igreja, de cada membro, daquelas igrejas que nós não congregamos, mas sabemos que é um só povo do Senhor e a gente vai continuar orando pelo mundo, em nome de Jesus. Ô glória, vamos lá. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, aleluia.
Deus da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Louvado seja o seu nome. Deixa eu pegar a água. Ô, glória. Olha, agradecendo o pessoal do Facebook que está aí juntamente com a gente, tá bom? Muito obrigado ao nosso querido Jefferson Alves, a Elaci tá aqui juntamente com a gente. E o nosso querido Alex Carioca também apareceu aí juntamente com a gente. A todos vocês que estão acompanhando esse culto aqui no Facebook, nosso muito obrigado. Tá bom? Deus da glória, aleluia. Estão convidados a orar junto conosco. Jesus está presente. A clamar junto com cada um de nós, porque é momento da gente se juntar, independente de raça, independente de estado, independente de religião. Ô, glória. Somos todos um só povo do Senhor. Estão convidados a se juntar conosco para orar Deus da junto glória. conosco. Eu escolho chuva de graça. Opa, indo primeiro. Louvado seja Deus, Primeiro, aleluia. Isso aqui é uma homenagem ao Zé Pode Coelho. tirar. E também o Mateus, se eu não me engano, o Mateus é o filho daquele irmão lá de Tatuba lá. Se você cantar nessa altura, dá certinho. É uma altura pra mim. Mateus é o filho do João de Jesus. Tá aqui no Facebook com a gente. Amém. Louvado Filho seja do João Deus. de Jesus aí com a gente. Juntinho Chega agora, junto aí, Mateus. filho. Grande Ora aí Mateus. desse lado aí que nós estamos orando do lado de cá, clamando ao Senhor Vamos pela lá. vida de cada um de nós e pela vida do mundo. Vamos lá. Deus Prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando seus dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Eita glória, Aleluia. Gareando Glória a mais Deus. dois a nossa presença aqui, o nosso querido irmão Eli Teixeira, pastor Eli, amigo do pastor Zé Fernandes, está aqui juntamente com a gente. E a nossa querida irmã Miriam, que me acompanha desde a época da web rádio aí, Miriam. Muito obrigado pela tua presença. O que temos para mais aí? Vamos louvar o 577. 570, vamos lá. Irmãos, estamos fazendo esse culto em agradecimento, porque cremos no nosso Deus e sabemos das providências dele. Isso aí é só mais um sinal para nós nos chegarmos cada dia mais ao Senhor. Sai da caverna, crente, sai da caverna. Louvar. Vamos lá. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus.
mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia, glória a Deus. Peguei. Agora, você quer falar alguma coisa, velho? Quer falar alguma coisa aí? Pode falar. Presbítero Lourenço aí, obrigado pela audiência do povo aí, viu? Manda aí. Irmão Daniel. Um pra turma aí, pra que Deus venha. Galera que tá juntamente com a gente, Deus abençoe vocês. Fala, velho. Eu saldo mais uma vez os irmãos na paz do Senhor. Ô glória! E eu tô, de certa forma, apesar dos acontecimentos aí fora, eu tô, de certa forma, feliz, porque Jesus Cristo, Ele concedeu a graça para nós estar fazendo esse culto aqui na minha casa. Eu agradeço a cada um que está do outro lado da tela, não entendo muito bem desse negócio, quem entende disso é meu filho. Eu agradeço a cada um que está do outro lado da tela nos ouvindo. Vamos ter fé, não vamos temer, não vamos ter medo. Vamos ter fé em Deus, que Deus tudo fará. E minha vida é assim, Deus tem feito até o que eu não mereço. Jesus Cristo tem feito por mim.
Eu passei por uma situação difícil com meu filho, mas graças a Deus, Deus abençoou. Está bem, está lá no Sergipe. Graças a Deus. A outra minha filha está casada, bem casada, meu genro é uma benção. Tem meus netinhos que é umas bênçãos. É umas bênçãos de Deus. Meus 2 pequenininhos. Aleluia. E tem mais os 2 do outro que está lá no norte. Eu agradeço muito a Deus. Deus tá me concedendo a graça de Aleluia. poder tá vendo eles crescer. Louvado seja Deus. E isso, irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, ou de qualquer forma, vamos nos ouvir. Isso aí é fé que a gente tem que ter em Deus. Procurar ajudar aqueles que necessitam da nossa ajuda. Não é ela dinheiro, não é ela roupa nem sapato. Uma palavra de conforto. A gente tem que dar uma palavra de conforto para cada um que necessita. E eu rogo a oração dos irmãos em meu favor, em favor da minha família. Eu do lado de cá, eu também estou orando por cada um irmão. Eu sou o que sou por causa das suas orações. Mesmo sem você me conhecer, você apresenta, Senhor, e eu oro por cada irmão, por cada irmã. Esse irmão e essa irmã, eu estou no meio. Graças a Deus. Eu sou o que sou por causa das suas orações. Eu agradeço a cada segundo da minha vida. Eu agradeço primeiramente a Deus e a cada um que tem me apresentado em suas orações. Amém? E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Diaconisa Maria da Penha. Eu cumprimento a todos capazes do Senhor. Pai do Senhor. E aqueles que não são evangélicos, que Deus dê para vocês uma boa noite de salvação. Que nosso Senhor Jesus Cristo venha falar aos corações de vocês. Isso aqui foi um propósito que a gente colocou no nosso coração de estar fazendo o culto no nosso lar, porque não é por causa do que está acontecendo que nós temos que deixar de agradecer, deixar de cultuar ao Senhor. E Jesus, eu vou ler aqui em Jeremias 18, que Jesus colocou no meu coração essa palavra. Eu abri a Bíblia e foi exatamente essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Que diz assim, Jeremias 18, primeiro, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas suas mãos. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo, porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós em minhas mãos, ó casa de Israel. Oh, glória. O Senhor fala isso conosco. Ele pode fazer o que ele bem provê de fazer. Ele bem quiser de fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo está rebelde. O mundo não está querendo ouvir a voz do Senhor. A gente está vivendo num mundo que a gente pode até comparar com Sodoma e Gomorra. Mas eu creio que naquele tempo de Sodoma e Gomorra ainda existia grandes fé. Hoje em dia a fé já está pequena por causa da iniquidade. Então o Senhor mandou mais essa pequena provinha. Os irmãos podem achar que é o fim de todas as coisas. Não. É o princípio das dores. O Senhor só está enviando sinais que Ele está próximo. Que a vinda dEle está próxima. Que Ele está chegando. Se você tem oportunidade, você está tendo hoje a oportunidade de chegar ao Senhor. Então se achegue. Chegue pertinho dEle. Peça misericórdia. Ore pelos aqueles que estão sofrendo. Porque o mundo inteiro está gemendo. Não vamos nos omitir disso aí. Irmãos, é o mundo inteiro que está gemendo. Então vamos gemer juntos. Vamos orar. Vamos descer à casa do oleiro. Porque é só assim. Pode existir esperança, a gente colocando a nossa boca no pó. Pode ser que o nosso Senhor vá ouvir lá de cima do céu e perdoar nossos pecados. E sarar a nossa terra. Que a nossa terra está precisando de ser sarada. Então é minha obrigação, é sua obrigação,
É nossa obrigação clamarmos ao Senhor, pedir ao Senhor. Eu peço pela minha casa, pela minha família e pelos meus. Peço pelas igrejas, peço pelos pastores, peço pelas pastoras, pelos missionários, pelos médicos, pelos aqueles que estão na frente dessa doença, trabalhando, lutando ali, enfrentando, a ponto de também perderem suas vidas. Então, irmãos, vamos nos unir. Estamos no tempo de nos unirmos e orarmos e clamarmos ao Senhor enquanto há tempo. Orem ao Senhor, chorem aos pés dele e clame a ele enquanto há tempo da gente se chegar. Isso é só um pequeno aviso, é um pequeno aviso do que está por vir. Então, em nome de Jesus, povo de Deus, acordem, despertem, que a vinda do Senhor está aí mostrando. Em nome de Jesus, acordem, despertem e não orem, não sejam egoístas. Não pensem só em vocês, pensem no mundo, numa nação inteira, no mundo inteiro que está gemendo, que perderam seus entes queridos, perderam aquele que amava. No meio disso aí foi muito evangélico, foi missionário, foi evangelista, foi pastor e vai muita gente. Em nome de Jesus, acordem. Estamos precisando de um despertamento. O Senhor está nos dando esse despertamento, está chacoalhando a figueira. É só o início do chacoalho e a gente já está vendo tantos caírem. Então, em nome de Jesus, acordem. Eu agradeço a Jesus Cristo por ele me dar essa oportunidade de falar. Senhor, eis-nos aqui. Aquilo que nós podemos fazer, Senhor, estamos fazendo. É não esquecendo de agradecer o seu santo nome e de cultuar o seu santo nome. Amém. Amém, amém, amém. Saudando a cada irmão com a paz do Senhor, eu quero agradecer a todos os que estão nessa audiência aí juntamente Jesus. Com a gente. Quem disse que a gente não alcançaria o planeta num momento como esse? Graças a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus tocou no meu coração aqui de trazer essa palavra de Esther, porque o povo judeu, ele celebra a vitória da rainha Esther até hoje. E nós estamos no advento de uma doença que tem acometido o mundo inteiro. Alguns dos países mais desenvolvidos e mais fortes do mundo já dizem que é o maior desafio que a humanidade já enfrentou depois da Segunda Guerra. Não é diferente para com os evangélicos, tá bom? Os evangélicos também estão de frente às batalhas, de frente a essa crise que está batendo o mundo, mas não é motivo de desencorajamento. Nós temos, agora sim, que os evangélicos têm que fazer a diferença. Já vimos aí em várias reportagens crentes em sacadas de prédio, louvando, exaltando o nome do Senhor, e o nome se ecoando por todas as vilas, por todas as cidades. Né? A Deus. É difícil pelo povo da Itália, porque o povo da Itália, eles dançam na beirada das sacadas dos prédios e cantam. Mas a gente sabe muito bem que de lá vem idolatria e Deus pesa a mão. Eu quero acreditar que não foi nem a mão de Deus, foi o dedo indicador que resolveu apontar para o pecado do povo e de repente abateu-se essa doença que apareceu de uma maneira repentina e pegou a humanidade de surpresa. A passagem de Esther que nós estamos vendo aqui é uma história simplesmente maravilhosa. É a história do povo hebreu, tá bom? Cativo da Babilônia, era ainda dos dias de Nabucodonosor. Só que a cidade era a cidade de Suzã, aonde tinha ficado lá Radassa, cujo o nome era Esther, e seu primo, cujo nome era Mardoqueu. Os pais de Esther morreram logo novos e Esther ficou órfã. Esther foi criada por Mardoqueu como se Mardoqueu fosse o seu próprio pai. E ela cresceu nos preceitos judaicos. Esther cresceu muito linda. A Bíblia Sagrada diz que Esther era uma mulher bonita, mas tanta quanto a beleza era a temência dela a Deus. Mardoqueu educou-a nos princípios judaicos de tal maneira que Esther jamais vendia seus princípios. Só que a Bíblia Sagrada começa, no livro de Esther, com uma festa enorme, com uma festa muito, digamos assim, potentosa, aquelas festonas que tem no mundão também, essas festas bonitas de ostentação, né? Do rei Assuero, que a Bíblia chama de dois nomes, de Xexe e Artaxerxes, certo?
Você chama do jeito que você quiser. Eu prefiro chamar de rei Assuero. Só que a Bíblia trata ele por dois nomes, Xerxes e Artaxerxes. Foi uma festa que durou praticamente uma semana. Ele tinha uma mulher com o nome de Vasti, que a Bíblia Sagrada diz que durante esta festa o rei quis mostrar a rainha Vasti para todo o império ver. Era aquela festa de, digamos assim, de ostentação. Quem podia mais, quem dava mais, mas quem mandasse mais que Assuero ia morto, né? Porque a Bíblia Sagrada diz que todos os que se apresentassem ante Assuero tinham que se apresentar sob a permissão dele, porque se ele não estendesse o cetro, a pessoa imediatamente morria. Mas aquela festa era algo atípico, e aí a Bíblia Sagrada diz que Assuero chamou Vasti para ser ostentado no meio daquela nação toda. A Bíblia Sagrada diz que Vasti negou. Não sei dizer agora para todos vocês por que Vasti se negou. Mas a Bíblia Sagrada com certeza abre brechas para dizer que com certeza ela não concordava com aquela política toda. Porque tudo aquilo também era manobra política, qualquer comparação com os dias de hoje não terá sido mera coincidência. A Bíblia Sagrada diz que imediatamente a destituição de Vasti, o rei Assuero enviou um decreto para que se chamasse todas as moças virgens de toda Judá, pudesse chamar todas as virgens, perdão, não era de Judá, não era de Suzã, chamasse todas as virgens de Suzã, para que pudesse eleger uma, que pudesse ser a rainha no lugar de Vasti. Ester e Assuero eram da tribo de Benjamim. E eles estavam levados cativos até Suzã, esperando o cativo passar. A Bíblia Sagrada diz que entre tantas moças virgens e bonitas, Ester foi eleita, tanto pela sua beleza, como pela maneira que se portava diante do rei. Eu abro um parênteses aqui, para dizer para todos nós que devemos, todos nós, nos portarmos bem ante a presença do rei. Porque, meus queridos, ante a presença do rei, a nossa vida com certeza há de estar garantida. Todos aqueles que se apresentavam de qualquer maneira na presença do rei, o rei não estendia o cetro de ouro e a cabeça era decapitada. Há a necessidade de se apresentar de maneira boa, e há a necessidade de ter um bom testemunho ante a presença do rei. Foi isso que Ester conseguiu ante a presença do rei Assuero. A Bíblia Sagrada nos diz que passou-se um tempo do reinado de Assuero, e Assuero levantou um primeiro-ministro com o nome de Amã, que não foi com a cara de Mardoqueu, porque Amã erigiu uma estátua muito grande, para que todos pudessem se prostrar ante aquela estátua, reconhecendo o seu poderio. A Bíblia Sagrada diz que Amã era o segundo no poder antes de Assuero. Subiu a cabeça dele. Todos tinham que adorar a estátua dele. O único que não adorou foi quem? Eu dou um doce para quem dizer. Mardoqueu. Não se prostrou. Imediatamente a Bíblia Sagrada diz que o coração de Amã foi tomado de um ódio terrível, a ponto de usar a autoridade dele para decretar morte ante todo o povo judeu. Era uma coisa pessoal com Mardoqueu. Só que a Bíblia Sagrada diz que ele aproveitou esse ódio, esse rancor, essa raiva ante Mardoqueu para decretar morte a todos os judeus. A Bíblia Sagrada nos diz que esse edital, essa lei, ela foi promulgada na lei Medo-Pérsia. Sabe como é que era a lei Medo-Pérsia naquela época? Era mais ou menos o seguinte: você pegava um selo, você pegava um anel, colocava em cima do papel esse selo e carimbava com o anel. Se aquilo ali fosse carimbado e fosse dentro da lei Medo-Pérsia, a lei não podia ser revogada. Ou seja, quando Amã fez esse edital, a morte dos judeus era inevitável. Não dava para voltar atrás. O Covid-19, eu quero acreditar que é um juízo de Deus ante o pecado do mundo. Não tem como negar
que é o próprio juízo de Deus ante os pecados que estão acontecendo no mundo. Querendo vocês aceitarem ou não, querendo as autoridades aceitarem ou não, é o peso da mão de Deus. E irrevogável para muitas pessoas. Porque só na Itália, quase 4 mil já morreram. Aqui no Brasil, 16, 18 e crescente. E em várias partes do mundo. Agora está 25. Sabe, 25 agora atualizando. Sabe quais foram, dentre os países do mundo, aqueles que ainda não sofreram nenhum caso de Covid? Coreia do Norte. País mais fechado do planeta. O país mais comunista do planeta. Até agora não teve nenhum caso de Covid. Nenhum. Aí depois você vai falar, mas o presidente está assolando o povo. Mas eles são isolados, não estão misturados. Quando você está contaminado com o mundo, e principalmente os evangélicos, que muitas das vezes se contaminam com aquilo que está no mundo, o juízo de morte recai sobre a cabeça dele também. Eita Deus tremendo, aleluia. Estamos vivendo a praga dos primogênitos do século XXI. Estamos vivendo a praga dos primogênitos. Teve a praga das saraivas, a praga das rãs, a praga das moscas. Tivemos a praga das trevas. Estamos vivendo no século XXI a praga da morte dos primogênitos. Aqueles que não tinham sangue de cordeiro nos umbrais da porta estão sendo mortos. E nós fazemos um apelo a todos os evangélicos. Isso daqui não é uma declaração de medo. Crente não pode ter medo numa hora dessa, porque a Bíblia não pode ser mentirosa, é cumprimento da Bíblia. Com certeza. Tá aqui. Guerras, rumores de guerras, pestes. E a Bíblia Sagrada diz que ainda não é o fim. Porque tem que haver a manifestação do anticristo. Durante 7 anos, 3 anos e meio. É um sinal. É apenas um sinal de que ele está chegando. 3 anos e meio. A face boa dele resolvendo todos os bens do mundo. 3 anos e meio a face maligna do anticristo. A Bíblia Sagrada diz que os crentes não estarão aqui mais na terra quando o anticristo se manifestar. Os crentes não vão poder estar mais. Mas esses já são os sinais claros e irrefutáveis de que ele está às portas. Jesus e o advento daquilo que a Bíblia diz, o anticristo e o sinal 666. Deus poderoso. Está a caminho. Tá dando no jornal direto aí, RG, por debaixo da membrana da mão. O chip já está sendo fabricado. Algumas pessoas já estão usando o chip por debaixo da membrana da mão. Isso daí já é notícia em vários sites e canais do planeta. Já estão usando o chip. O juízo de Deus já estava sobre o povo. Estava aqui o juízo. O juiz já estava aqui. Mardoqueu mandou mensageiros até Esther, falando assim, olha, rainha, se tu te bem parecer, você vai ficar bem aí na tua casinha aí. Pode ser que não adivinha nada sobre ti, porque a Bíblia Sagrada diz que Esther, até o presente momento, não tinha revelado que era judia. Era segredo. Se o povo judeu foi decretado como morto, Esther também deveria ser morta, mas a Bíblia Sagrada diz que não tinha sido revelada a identidade de Esther. Aleluia. Até o presente momento. Então alguma atitude só poderia ser tomada por ela. Porque todos os judeus aqui estavam condenados. Todos. Só que Mardoqueu, ele foi sábio. Pediu para Esther desde pequena. Aí depois ela cresceu nos preceitos do judaísmo. Porque Esther era judia. Aí quando ela foi rainha, ante o reinado de Assuero, casou com ele, a Bíblia Sagrada diz que ela não se fez conhecer judia. Todos achavam que ela era daqueles do reinado sem pertencer ao povo hebreu. Só que Mardoqueu imprensou, Esther na parede. Certo? Imprensou aqui, olha. Se tu te bem parecer, minha querida, tudo vai correr bem para você, mas o teu povo vai perecer, filha. E agora? O que vai acontecer? O versículo 14 do capítulo 4, olha o que diz aqui, ó. Porque se de todo te calares nesse tempo, que ela poderia permanecer calada e ficar na dela, ela estava de boa no reinado, ninguém sabia que ela era judia, certo? Se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte,
virá para os judeus. Se o socorro não viesse dela, viria de Deus. Mas ela ficaria calada. Aí depois Mardoqueu falou aqui, ó, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Certo? Falou assim, olha, você e eu. Você e eu. E a casa de Deus. A gente vai perecer. Certo? E quem sabe para tal tempo com este, chegasse a esse reino. Impressou ela contra a parede. Você vai escalar, filha? Você também é das nossas também. É que nem nós aqui. Certo? Deus acendeu o coração da minha mãe. Vamos nos calar diante da situação? Hoje não teve culto. Veio a ordem ministerial, foi acatada. A gente não foi pro culto não. E não tem dia para voltar. Enquanto a gente não tiver igreja para congregar, a gente vai ter que cultuar de algum jeito. Se calar é que a gente não pode. O decreto de morte já foi feito. O mundo tá morrendo. É, Jesus. Tá certo que é o grupo de risco. Grande parte dos que estão morrendo fazem parte do grupo de risco. O meu pai foi dispensado do trabalho por tempo indeterminado. Corre, ele faz parte do grupo de risco. A minha mãe faz parte do grupo de risco. Vamos nos calar? Vamos ficar calado? Não. Tem que cultuar, filho. Tem que cultuar. Porque se a gente não clamar, as pedras clamarão. Tem que fazer culto. Aleluia. Tem que cultuar. Vamos nos calar? Teve uma coisa que me deixou muito triste antes de vir pra cá. Porque hoje eu assisti uma briga de dois evangélicos e famosos. Um que concordava em fechar a igreja e outro que não concordava em fechar a igreja. Eu achei um absurdo. Brigar agora por ideologia. Brigar agora por maneira de pensar. O povo tá morrendo. As almas estão indo pro inferno sem Jesus, meu amigo. Tem brigar por ideologia, quem fecha igreja, quem não fecha igreja. Prega na internet, meu filho. Aí as almas vão se chegar para Jesus. Prega aqui. Aleluia. Vai ficar brigando na internet por fechar, abrir e ter igreja e não ter igreja. Aí o povo tá assistindo a gente aqui. Já estamos pregando. Vai ficar brigando dentro da internet. E outra coisa, a igreja não é as quatro paredes. A igreja não é as quatro paredes, não. Nós somos a igreja do Senhor. A verdadeira igreja é essa aqui. Nós somos a igreja do Senhor. Então somos o templo do Espírito Santo. Oxi. Não temos que estar aí brigando por quatro paredes. Aqui só tem três. Mas Jesus Cristo falou que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, Oxi. ele está presente. Oh, aleluia. Fala sério. Glória a Deus por isso, Oh, Senhor. glória. A sentença já estava decretada. Aí Esté falou assim, tá bom, junta todo o povo. Eu vou juntar as minhas servas aqui. Jejuaremos 3 dias. Sem comer e sem beber. 3 dias. 3 dias. Se perecer, pereço. E orem por mim. Porque a Bíblia diz, esconde os bastidores, mas orem. Porque já fazia um tempo que Esther não se aproximava do rei. A Bíblia Sagrada diz que o rei estava um tempo afastado de Esther. Então Esther poderia ir ao trono e morrer. Por isso que ela falou aqui, olha, perecendo, pereço. Ore por mim, jejue, porque faz tempo que eu não apareço na sala do rei e eu posso ser morta. Então ore para que pelo menos na presença do rei eu não morra quando chegar lá. Aí eles jejuaram, oraram. Esther no dia seguinte foi na sala do trono. Quando Esther apareceu na sala do trono, imediatamente todo mundo ficou assim de olho esbugalhado. Porque ó, Esther era bonita, gente. Esther era muito bonita. Só que ela não teve autorização prévia para entrar. O povo achou que ela ia morrer. Aí de repente ela entrou, ajoelhou-se diante do rei, reconhecendo a autoridade dele. A Bíblia Sagrada diz que o rei imediatamente estendeu o cetro, como um sinal de que ela viveria. Aí o rei falou exatamente o seguinte, Rainha Esther, o que posso eu fazer contigo? Até metade do reino eu vou te dar, minha filha. Até metade do reino você te há dado. Aí Esther planejou 2 banquetes. 2 banquetes. Tá certo? 2 banquetes. Muito obrigado, manhã. Muito obrigado. Nossa querida Miriam juntamente com a gente. 2 banquetes. No primeiro banquete, Amã ficou todo inchado, irmão. Mas inchou. A Bíblia Sagrada diz que Amã ficou com um ego tão cheio que ele mandou erguer uma forca enorme para enforcar Mardoqueu. Não.
Esther Esther já reconheceu a minha autoridade aqui. Então eu vou matar Mardoqueu. Ergue uma forca enorme. Ergue a forca. Porque além de matar o povo judeu, diante da morte do povo judeu, eu vou matar Mardoqueu enforcado. Primeiro banquete, forca construída, ego de Amã inchado, e Esther preparando todo o invólucro lá. E o povo orando. E o povo orando. E o povo orando. Nós temos que orar também por nossas autoridades eclesiásticas. Aleluia. Eu sei que não era vontade dos pastores fechar a igreja. A ordem veio do Estado. O Estado decretou estado de calamidade pública. Se é um estado de calamidade, infelizmente, as igrejas teriam que fechar as portas mesmo. Não tem jeito. É ordem estadual e nós evangélicos, embora muita gente ache que não, mas nós evangélicos, nós obedecemos a lei dos homens, porque a Bíblia também nos pede para sermos tementes às autoridades instituídas por Deus. A Bíblia nos pede para que a gente seja obediente. Quem é que vai ser rebelde diante de uma lei estadual e uma situação mundial? É uma pandemia esse negócio. Aí, meu querido, veio o segundo banquete. A Bíblia Sagrada diz que no segundo banquete, o rei perguntou para Esther de novo: Esther, metade do reino vai ser te dado, minha filha. O que você quer? O que você quer? Aí Esther revelou todo o complô para matar o rei e tudo aquilo que Amã tinha planejado contra o povo judeu diante do rei Assuero. Ah, rei, esse malvado Amã, ele está querendo destruir todo o povo judeu. E planejou os dois, a Esther planejando os dois banquetes, o povo orando, o plano de Deus sendo feito. Meu irmão, a gente muitas vezes não entende tal situação. A gente não entende. Essa enfermidade veio com uma violência muito grande. A minha geração, as atuais gerações, podem até entender um pouco vendo da Bíblia, mas os pequenininhos não estão entendendo. As crianças que nasceram de 2000 para cá estão assustadas. Deus santo. O mundo está apavorado. Porque na maioria das vezes não se entende. O povo judeu já sabia que ia morrer. Mandou todo mundo orar, todo mundo jejuar, porque era uma sentença de morte. O Covid-19 é uma sentença de morte para os povos do mundo. É uma sentença de morte. E o povo não sabia o que estava acontecendo. Mas, meu irmão, por trás de tudo, parece até absurdo, parece até impressionante, mas mesmo por trás de tudo isso, Deus ele está trabalhando. Eu creio, Jesus, aleluia. Deus ele está trabalhando para crentes voltarem a ser crentes. Para crente não ser crente de quatro paredes, como acabou de falar aqui a diaconisa, que é a minha mãe. Para crente não ser crente de quatro paredes. Porque ser crente de quatro paredes é muito fácil. É a primeira vez que a gente vive isso no planeta. Eu não estou falando isso a nível de Embu das Artes, é a nível do planeta. É a primeira vez que estamos fazendo um culto dentro do nosso lar. Porque o culto no nosso lar só era feito quando a gente era novo convertido. Deus está ensinando a gente a ser crente. Deus está ensinando. Outros cultos eram feitos com visita de crente, mas não com tanta frequência. A gente sempre fez culto aqui, mas não com tanta frequência. Porque agora vai ser frequente. Mas é Deus ensinando o povo a ser crente. Na época de Esther, meu querido, a fé do povo tá que nem gangorra, assim, ó. Ah, peca de novo, deu livre. Peca de novo, deu livre. Peca de novo, deu livre. Era uma coisa mais ou menos assim. Aí o sangue de Jesus veio, lavou tudo e graças a Deus parou essa gangorra. Aí crente, quando quer ser crente, vira crente. Aleluia. Mas a coisa aqui era decreto de morte. De morte! A Bíblia Sagrada diz que descobrindo tudo isso, o jejum de Esther fez efeito. E Amã foi enforcado na própria forca do lugar de Mardoqueu. E aí o povo judeu, meu querido, pode celebrar aquela vitória porque Mardoqueu foi colocado segundo ministro no lugar de Amã. Amã foi morto na forca, Mardoqueu herdou o segundo ministro. Mas lembram-se vocês que eu tinha dito que aquela lei Medo-Persa não podia ser anulada? Foi lá o anel, estava lá o selo, estava lá.
A lei ainda estava vigorando, não tinha passado não. Tá certo? Amã morreu, Mardoqueu herdou o segundo ministério, o segundo ministro, era segundo ministro de Israel, no lugar de Assuero, ele mandava e tudo. Mas a lei ainda estava em vigor. Só que Deus, ele é especialista em transformar maldição em bênção. Deus é especialista. A lei não podia ser revogada. Aí sabe qual foi a saída que Deus arrumou? A Bíblia Sagrada diz que Mardoqueu já era instituído por lei. Já era segundo ministro. Era o cara que mais mandava depois de Assuero. Esther era rainha. Praticamente pai e filha no reinado. Claro, os dois, o parentesco dos dois eram primos. Só que Esther tinha sido educada com ele como se fosse a própria filha. Então, de maneira figurativa, pai e filha no reino. Sabe o que Deus, a estratégia que Deus deu para eles? Os dois fizeram outra lei em cima dessa lei. A Bíblia Sagrada diz que eles fizeram uma lei que autorizava o povo judeu a lutar. Deus poderoso, aleluia. O povo não podia fugir da ira dos inimigos. Os inimigos viriam contra o povo de Deus. Só que a Bíblia diz que foi feito um decreto para que o povo judeu tivesse a autoridade de matar os inimigos. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus prevaleceu. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Deus nos deu autoridade para lutar contra os nossos inimigos. Deus nos deu autoridade para lutar. Ou contra a Covid-19, ou contra algum inimigo que aparecesse. Deus deu autoridade de luta. Louvado seja o nome a cada um de nós. Glória a Deus. Deus nos autorizou. E por nos autorizar, nós estamos aqui no meio da peleja, porque a gente sabe que a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Eu creio, Senhor. Moral da história, meu querido, até hoje, em Israel, pelos judeus, é celebrada a festa de Purim. A libertação do povo de Deus depois de uma sentença que era praticamente impossível de ser revogada. Graças a rainha Esther e Mardoqueu, que fizeram uma lei em cima da outra lei para poder salvar o povo de Deus. Meus queridos, em resumo, a história de Esther, isso aqui foi praticamente o resumo. A história de Esther é muito bonita, mas uma história bonita demais, que nos ensina sobre luta no meio de sentenças que parece que são impossíveis. Certo? Aleluia. O Covid-19 não é impossível. É apenas um vírus resistente que vai passar a qualquer momento, ou a qualquer hora, ou daqui a 3 meses, ou daqui a 4 meses. Mas uma coisa, a gente falou e voltamos a repetir, para terminar tudo isso daqui. Estamos vivendo a praga dos primogênitos no século 21. O evangélico que não tiver o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e não somente evangélico, todo aquele que não ter Jesus como Salvador, não tiver Jesus como parâmetro de vida, vai perecer. E a gente tem que orar pelas famílias das vidas que estão morrendo e que ainda vão morrer. Na Itália o sofrimento é terrível. É o pior estado de sítio da Itália desde a Segunda Guerra Mundial. O povo nunca sofreu tanto depois da Segunda Guerra. É terrível, é terrível. É simplesmente terrível. Temos que orar por todas essas famílias e por todos, de maneira geral, sem hipocrisia. Ema, cada um com seus problemas. Isso agora não resolve, meu amigo. A gente tem que orar. E orar bastante. Vai passar, mas vai deixar a marca na coxa. Que nem Deus deixou com Jacó. O Jacó brigou com o anjo, prevaleceu. Prevaleceu, é? Prevaleceu, mas ficou a marca na coxa, viu? E Jacó andou arrastando essa coxa pelo resto da vida. A mesma coisa é os crentes. A humanidade não vai ser a mesma. E dizem que o mundo está para viver uma das piores recessões da sua história depois que a crise do Covid passar. Termino a participação agradecendo
a oportunidade em nome de Jesus. Agora nós convidamos todos que estão aí presentes. Estou sentindo que eu tenho que cantar um negócio. Para que Canta. quer louvar? Tenho que cantar. O irmão Lourenço vai louvar um hino para depois a gente fazer a oração. E quarta-feira estamos aqui de novo. Quem quiser aparecer aqui de novo, vem pra cá. E convidamos vocês para estar junto conosco aqui. Também. Sauda cada um em nome de Jesus. Eu estou ali sentado no canto, como quem está assistindo, está vendo, e a palavra vem. A peste está aí, está morrendo as pessoas. Irmãos e irmãs, aceite a Jesus Cristo. Não é que você vai enriquecer, não é que você vai viver sem problema, você vai ter problema, mas vai ser mais fácil. Aceite a Jesus Cristo, porque é bem mais fácil. Eu vou louvar um corinho. Às vezes os irmãos podem falar, mas não tem um instrumento, não tem um violão, não tem uma sanfona, não tem isso, não tem aquilo. Eu não tenho. Se eu tivesse, com certeza eu estava louvando com um instrumento, mas eu não tenho. Então a gente tem que usar aquilo que a gente tem nas mãos. Às vezes os irmãos aí do outro lado é abençoado financeiramente, pode comprar uma sanfona, mandar para mim, pode comprar um violão, mandar para mim, eu vou estar louvando assim. Amém? Esse hino que eu vou louvar é bem antigo, é uma espécie de um corinho. Tá aí, ó, a peste tá aí fora. Se você não aceitar a Jesus Cristo, o bicho pega mesmo. Amém? Preste atenção, amigo, no que eu vou falar. O rei está voltando, você pode acreditar. Estou lhe avisando, na Bíblia escrito está. Hoje eu tenho a certeza que um dia Jesus vai voltar. Se você não aceita Jesus, vai se arder lá no fogo eterno. Com certeza não irá para o céu, a sua morada será no inferno. E enquanto a luz se apaga e uma voz lá do alto falar, vai-te embora que eu não lhe conheço, pois para você não existe lugar. Preste atenção, amigo, no que eu vou falar. O rei está voltando, você pode acreditar. Estou lhe avisando, na Bíblia escrito está. Hoje eu tenho a certeza que um dia Jesus vai voltar. Se você não aceitar Jesus, vai se arder lá no fogo eterno. Com certeza não irá para o céu, a sua morada será no inferno. E enquanto uma luz se apaga e uma voz lá do alto falar, vai-te embora que eu não lhe conheço, pois para você não existe lugar. Vai-te embora que eu não lhe conheço, pois para você não existe lugar. Deus da glória, aleluia. Um dia desse eu senti assim, eu cheguei no serviço, aí falaram para mim, se eu tenho que ir embora, porque o senhor é grupo de risco. Irmãos e irmãs que estão me ouvindo, e as pessoas que ainda, por enquanto, ainda não é evangélico, que estão me ouvindo. Você já pensou chegar naquela hora sagrada, Jesus Cristo falar, não, vai embora porque eu não lhe conheço. Então, para isso não acontecer, a gente tem que orar muito a Jesus Cristo e aceitar Ele é agora. Senão, fica tarde e tarde ninguém consegue mais nada. Amém? Que Deus abençoe a cada um que nos assistiu. Deus abençoe a cada um de vocês. E eu estou orando para cada um de vocês e rogo a oração de vocês em meu favor, em favor da minha família. Amém? Deus abençoe. Ô glória. Vamos orar? Vamos orar para terminar. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esses momentos na presença dEle.
Agradecer ao Senhor que Ele tem nos sustentado, tem nos guardado e guardado a todos aqueles que o buscam, todos aqueles que o procuram. E agora é momento da gente se levantar e ir atrás do Senhor e buscar Ele como nunca a gente foi buscar. Não só por nós que somos evangélicos, mas por toda a nação, do mundo. Que nosso Senhor Jesus Cristo venha ser na vida de cada um que nos ouviu e que nosso Senhor Jesus Cristo proteja. Vamos orar em agradecimento ao Senhor por esses momentos. Pode levar em oração? Senhor, meu Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Muito obrigado, eu creio, Pai, Senhor, na sua graça, na Senhor sua Jesus, misericórdia. mas em agradecimento Senhor, eu ao agradeço, Senhor. a graça papai, Muitos por está isso. gemendo, chorando, Cada Pai. um, meu Pai, Mas de cremos oração. em Ti, Pai. Minuto Nos de abençoe, louvor. Senhor Jesus. Senhor, que vai eu ser te feita a agradeço, sua papai. vontade, Abençoa o seu grandemente. querer. Conceda a Senhor sua Jesus, graça, a abençoa sua todas as misericórdia. famílias, Em a todas nome as de nosso igrejas, Senhor Jesus nosso Cristo. bispo A Samuel cada um de Ferreira, nós. a nossa Eu te bispa, peço, pastora Senhor, Keila, em ao nome do pastor seu Zé filho Fernandes, Jesus Jesus Cristo. querido, Eu apresento, a sua Senhor, família, a ao pastor cada um, Eli, a sua a cada um família, que está a na cada frente do membro da sua trabalho, igreja, papai. Senhor, Abençoe, independente, papai, Senhor Jesus, a cada um de fraca, um modo que o Senhor geral. venha visitar, Nosso que o bispo, Senhor venha guardar, nossos que o Senhor venha pastores, tomar as em suas conta, famílias. Pai, porque Senhor, sabemos eu que é o coloco em Senhor suas que está no mãos controle. a minha família, Senhor Jesus é o Senhor. Senhor Eu que coloco em comanda. suas Senhor, mãos, a Ti em entregamos nome de nossas Jesus vidas, Cristo. a vida de Eu nossa coloco em família, suas a mãos vida de os todas meus as caminhos, famílias do Senhor. mundo, Teu Pai. comando Ilumine, Que o Senhor, a venha minha guardar, vida. que o Senhor venha Senhor, cuidar, você sabe que o Senhor venha as proteger, minhas que o necessidades. Senhor venha tomar, Você Jesus sabe querido, em os Tuas meus mãos propósitos, poderosas. Senhor. Pai, Eu sabemos, peço, Senhor papai, Jesus, que foi te só uma agradeço pontinha, em Pai, do nome do dedo. seu filho O Senhor deu Jesus só uma Cristo. medidinha, Amém. mas sabemos que o Senhor está no controle. Aleluia. Assim te louvamos e te agradecemos em seu santo nome, Senhor. Amém. Bênção apostólica, presbítero Lourenço. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, desde agora e para sempre. Todos dizem um amém bem forte. Amém. Quarta-feira que vem tem mais. Deus abençoe.